Então, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui nesse dia de chuvisco e de frio que dá vontade de ficar embaixo das cobertinhas, né? Então, eu vou tentar trazer uma mensagem da Joana para vocês. Eu gosto muito da Joana, muito, muito. Gosto muito das mensagens dela. Joana de Ângeles sempre fala, as mensagens são sempre no sentido da nossa reorganização, né? Da nossa reforma moral. Ela sempre nos ajuda, ela sempre nos traz mensagens que nos ajudem a fazer essa reforma. Sempre nos traz conselhos que são conselhos muito importantes. Então, eu ganhei esse livro, ganhei até da Márcia, que foi para São Paulo novamente, que é esse livro aqui, ó. Que é esse livro aqui. Após a tempestade. Aqui uma imagem, uma possível imagem, né? Como se imagina Joana. E aqui já ela com Divaldo. E que é nosso querido Divaldo que desencarnou recentemente. Então, um pouco sobre esse livro. Ele foi psicografado em 1974. Após uma grande tragédia. Alguém arrisca essa tragédia aqui de 1974? Alguém lembra? Sim, foi, gente. Parabéns, vocês estão com a memória boa. Essa tragédia que ocorreu em 1974 foi o incêndio do edifício Joelma, em que morreram quase 200 pessoas, né? Foi uma comoção. Assim, eu era muito criança, eu tinha 4 anos. Foi uma, assim, pelo que a gente leu depois do ocorrido, foi uma comoção imensa, né? Até pela forma como as pessoas morreram. Então, esse incêndio foi em fevereiro, se não me lembro, logo no início de fevereiro, eu cheguei a pesquisar para poder falar para vocês hoje, e esse livro foi psicografado, Joana, de Topo de Valdo, em abril de 74. Tá? Eu imagino que ele seja uma espécie de consolação, né? Para as pessoas que estavam passando todo aquele sofrimento. Pode virar. Ele contém 24 capítulos. São capítulos bem pequenininhos. Mas no início ele apresenta um texto de Joana, onde ela fala dos objetivos deste livro. Por que ela quis falar desse livro? Aí ela cita isso, olha. Pretendemos, de alguma forma, cooperar para a mais rápida mudança das condições morais e espirituais da Terra. Da Terra, que é a nossa mãe generosa. O objetivo principal dela é esse, tá? Cooperar para essa mudança. E ela estava falando isso em 1974. Há 50, se não me engano, 51 anos, não é isso? E aí ela diz assim, tudo que está aspado aqui, ó, que está com as aspazinhas, é exatamente como está aqui, tá? É um ensaio ao lado dos múltiplos estudos sérios que examinam os graves problemas abordados que tratamos com leveza e simplicidade, utilizando as lentes do amor ao próximo e da fé em Deus. Guarda isso aqui, ó. É ensaio ao lado dos múltiplos estudos sérios. Os múltiplos estudos sérios, eles já estavam acontecendo, que examinam os graves problemas abordados que ela fala aqui. E que ela tenta tratar com leveza e com simplicidade. E aí embaixo ela diz, eu não tenho nenhuma inspiração intelectualista com esse livro. Não é para trabalhar questões da intelectualidade e eu não tenho presunção de ser a dona da verdade com aquilo que eu estou dizendo nesse livro. Mas eu trago a minha mensagem com leveza e com simplicidade. Os temas que ele aborda são todos esses. Aqui tem 23 temas, porque eu peguei o último capítulo.
Então, são 23, ela tem essa abertura, que a gente falou ali no slide anterior, esses 23 temas e o encerramento, que ela faz uma síntese do que ela queria dizer para a gente, né? Para os novos obreiros do Senhor, que são os trabalhadores, as equipes. E ela fala de calamidade, de desprezo à fé, poluição, filhos ingratos, sexualidade, delinquência. Fala aqui da questão das drogas, ó, alucinógenos e loucura, alcoolismo, contraceptivo e planejamento familiar, infortúnio, aborto, desquite, eutanásia, pena de morte, adversários, esse aqui eu também cheguei a dar uma estudada nesse tema, doenças mentais, suicídio, guerras, crendices, exorcismos, fantasias espirituais, que também é interessante, e desencarnação. Eu peguei este capítulo. Esse aqui é o capítulo 24, os novos obreiros do Senhor, o labor em equipe, que é o trabalho em equipe, né? E ela diz assim: formamos uma grande família, na família universal. Somos uma equipe de espíritos afins. Então, dentro desse caldeirão que é a Terra, que é esse planeta, nós somos espíritos afins e estamos congregados de alguma forma em equipes. Estamos, assim, vinculados uns aos outros nessa estrada da vida. Vamos vivendo as experiências que nos são necessárias. Erramos, e essa trajetória é muito interessante, ó. Erramos, refazemos, fixamos as lições e reatamos com os serviços que ficaram interrompidos nas encarnações anteriores. Mas nós temos avançado. E esse é sempre um movimento. Erra, refaz, fixa a lição e reata. Avança, né? É esse o ciclo, o grande ciclo da vida. E nisso a gente vai aprendendo, né? Cada companheiro no seu tempo. O meu tempo não é igual da Lina, que não é igual da Marília, que não é igual do Luiz. Cada um tem o seu tempo e a sua forma de caminhar. Que a gente não queira que os outros tenham o nosso tempo, nem a gente queira ter o tempo dos outros. Cada um o seu tempo. Aí ela diz: chegou a hora libertadora, o instante azado. Azado significa oportuno. Né? Joana tem um vocabulário muito. Ela teve sucessivas encarnações ligadas à questão da literatura, à questão do estudo da biblioteca, de pesquisa. Ela tem um vocabulário muito, muito difícil assim, para quem está na atualidade. E aí, às vezes, essa interpretação fica difícil para a gente, né? E ela diz: chegou a hora libertadora e o instante azado, que eu entendo, né? Que eu botei, a hora é agora. E ela está falando, a hora é agora em 1974, tá, gente? Não é agora. Mas a hora também é agora. Mas ela está em 1974. Aí ela diz, luz ou treva? Libertação ou fixação nas práticas inferiores? A ascensão ou queda das nossas falsas necessidades? O que você quer? Aí ela diz, em 1974, que Cristo nos convoca outra vez. E diz, foram vários os chamados dele, do Cristo, para trabalho que nos eleve e erga também a terra. Porque o que ela diz? Não é só a sua evolução individual que importa. Né? Eu vou evoluir, eu vou fazer o melhor, eu vou ascender. Mas é preciso que também o planeta evolua. Tudo bem que a gente crê que em você chegando a um determinado nível de ascensão, que você vai para um outro planeta, para um outro lugar. Mas enquanto estiveres na Terra, você deve colaborar para que a Terra também evolua. Não é só você que vai evoluir. O que você vai fazer para isso?
Aqui é a imagem dela. E aqui tem uma passagem, porque assim, nem tudo eu acho que eu deveria interpretar e colocar no slide. Então, tem umas partes que eu vou ler, porque eu acho que é imprescindível a leitura do trecho que ela fala. E esse foi um trecho que me chamou muita atenção e eu pensei, não adianta eu tentar traduzir isso e colocar no slide. Eu acho que tem que ler para que cada um formule a sua própria opinião. Nessa parte, ela diz assim: ouvimos excelentes expositores do Divino Verbo e nos comovemos. Todavia, dominados pela avidez da posse, que não morrera de todo em nossos espíritos, avançamos translocados pelos sítios em que nos encontrávamos, armando a máquina da destruição em nome da crença. Ouvir, a gente ouvia esses expositores do Divino Verbo, né? Então, se a gente for pegar lá atrás, você pode dizer que Shiva trouxe uma mensagem, que Buda trouxe uma mensagem, que Jesus trouxe uma mensagem, que tem tantos outros, que João Batista trouxe uma mensagem, que tem tantos espíritos, Moisés, que trouxeram infinitas mensagens. Eles estão falando. Nos comovemos? Muitos se comoveram naquela época em função do que estava ouvindo. Mas, porque a gente estava preocupado com a posse, né? Porque a gente estava muito menos preocupado com as coisas espirituais, isso foi ficando ali. E a gente foi seguindo nessa turbulência, né? Só que chegou o ponto de que a gente passou a destruir os caras que vinham trazer alguma palavra. E aí, decapita João Batista, crucifica Jesus, e aí você vai matando, aí você queima os livros na Inquisição, aí você persegue as bruxas, né? Que eram os médios que têm que procurar um lugar para se esconder. Então, em nome da crença, a gente começa a destruir todo mundo que pensasse diferente. Recebemos lições invulgares de paciência e humildade dos verdadeiros heróis da renúncia. No entanto, ante o campo largo que deparávamos à frente, reacenderam-se em nós as paixões e arregimentamos forças que espezinharam povos e cidades, sobre os quais dizíamos desejar implantar a cruz, crucificando os reacionários. Então, a gente queria reimplantar a cruz, a gente queria reimplantar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas para reimplantar os ensinamentos de Jesus, a gente mata os outros, né? Para reimplantar aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus trazia, a verdade dele, a gente destrói com quem pensa diferente? É disso que ela está falando. Aí ela diz assim: passamos a sentir o muito que deveríamos fazer de nós próprios, pelos nossos irmãos, principalmente os da retaguarda. Então, as pessoas daquele momento, né, assim, os que atendem esse chamado estão preocupados em evoluir. Mas ela diz: evolua sim. Mas e os seus irmãos que estão na retaguarda? Você vai deixar eles lá? Porque a partir do momento que você deixa eles lá, a Terra, porque estamos todos no mesmo fluido universal, a Terra também não consegue evoluir muito. Porque alguns se adiantam, mas o que a gente vai fazer com quem não conseguiu? Abandona lá atrás? E aí ela chega na codificação espírita, que é um pouco desse caminho, né? Quando a gente fala de Shiva, que trouxe lá os ensinamentos dele, de Buda, que trouxe mais alguma coisa, de Cristo, que trouxe mais alguma coisa, quer dizer, de Moisés, que também trouxe coisas. A gente chega na codificação. E aí, esse movimento dos médios na América e na Europa são exatamente aqueles movimentos de surgirem médios em vários lugares do planeta, né? E naquela época não tinha internet, naquela época não tinha um WhatsApp, quer dizer, como é que eles se comunicavam?
Por que eles estão dizendo coisas semelhantes em continentes diferentes? E aí ela fala, surgem números médios na América, na Europa, surgem livros, folhetos, começam os debates, as experiências são lançadas, desenvolvidos. Era o século das luzes, né? A Revolução Francesa, onde a França se destacava. Tinha uma crítica às questões religiosas? Tinha. Aquela religião que não se aceitava mais, né? Aquela religião que matava o outro para que a minha verdade se firmasse. Isso não era mais possível, né? Mas no meio dessa confusão toda surge o Allan Kardec. Né? E não surge sozinho, a gente sabe disso, né? Isso era um grupo. Aí ela falou com quem? Quem tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Porque ele era um cara que era um cara da ciência. Né? E aí precisou usar esse pseudônimo porque não podia lançar o próprio nome, porque aí tinha uma série de preconceitos, né? E da própria imagem dele, né? Ele precisou usar esse pseudônimo. Mas ele tomou para si os estudos, segurou aquilo tudo e começou a tentar entender o que acontecia. O que acontecia com aquelas mesas que giravam? Tinha alguma coisa embaixo delas? Era um truque, não era um truque? Pode ver. Aí ela diz, muitos malograram, quer dizer, muitos desejaram o fracasso do trabalho dele. Muitos zombaram. Não foi uma coisa, eu cheguei aqui, Allan Kardec chegou, começou a fazer a codificação, né? E as pessoas acharam, não, porque ele é um cara da ciência, maravilhoso, ele está certo. Tudo que ele está falando é verdade. Não. Houve uma série, não só ele, né? O próprio Leon Denis conta lá nos livros dele as experiências que eram feitas ali com várias pessoas, né? Com pessoas doentes que estavam internadas com alienação mental, né? Eles faziam uma série de experimentos para poder comprovar determinadas teorias que eles tinham. Mas muitos não acreditavam nisso, zombavam dessa coisa e falavam, essa teoria dele não vai durar muito tempo. Adestrados agora para os serviços de reconstrução no mundo em que nos encontramos, aí ela diz, hoje lá em 1974, né? Hoje, que é totalmente atual, se a gente pensar. É igual o Leon Denis, assim, você lê, o cara escreveu há 2 séculos atrás, mas você acha que ele está falando para você hoje. E ela é a mesma coisa. Assim, não foi uma coisa que caiu em decadência, que ficou caduco. Né? Não é um ensinamento que ficou caduco, não é. E aí ela diz, no mundo em que nos encontramos, quer fazer o serviço da reconstrução do mundo? Ah, tá bom, tô dentro do serviço da reconstrução do mundo. Então tá bom, meu caro, você precisa ter mansidão, justiça e conhecimento. Se você quer trabalhar no serviço de reconstrução da terra, seja manso, tente ser justo, porque a justiça é muito difícil, e tente adquirir algum tipo de conhecimento. Essa é a primeira bagagem que você deve ter para começar a trilhar o caminho, que o caminho não é fácil. Não desanima, cara, não desanima, você vai conseguir. Ela vai falar isso para você. A reflexão deve ser feita em regime de urgência. É urgente? É urgente começar a pensar sobre isso, mas com tranquilidade. Não é para você pensar, ai, meu Deus, preciso começar hoje a minha reforma moral. Preciso ser manso, ser justo e preciso estudar. É urgente? É urgente, mas não vai ser nesse desespero. E ela antes já tinha falado, cada companheiro no seu tempo. Cada um no seu tempo. Vamos lá. Cada um na mansidão, depois da justiça. Pois é, cada um vai achar seu jeito. Cada um vai achar. Uns já são mansos, mas precisam trabalhar o conhecimento, uns são justos,
precisa trabalhar a mansidão e por aí vai. Aí ela diz, é uma realização em que nos libertamos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos na direção dos indescritíveis pontos altos da vida. Essa realização, esse esforço que você faz para ser melhor, vai te proporcionar esse voo na direção dos pontos altos da vida. Então, vale a pena apostar. Aí ela diz ao mesmo tempo, há muito o que fazer. Não pense que vai ser fácil, que não vai. Deixa de lado a presunção e os receios. A transformação é dentro de você. Você precisa se aprimorar interiormente. Você precisa se aprimorar interiormente. Aí ela diz também, devemos ter uma atenção especial à nossa família. Aí eu fiquei pensando, nossa família? Por que nossa família? Porque já somos uma família espiritual, né? Ela começa dizendo, mas somos irmãos, estamos todos na mesma seara caminhando juntos, formamos coletividades. Mas essa família que ela está falando, eu entendi que não é a sua família maior planetária, é a sua família da sua casinha. Juro. A sua família da sua casinha. Da sua casinha. Aí ela ainda diz para você assim, para te provocar, ela diz para você assim, estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Do programa reencarnatório atual. Então, por que ela está preocupada com a família, gente? Porque a família, né? Você vem para a casa espírita, aí você está com raiva do seu companheiro, você não pode mandar ele ir lá fora tomar um gole d'água, não é? Você tem que ter uma atitude polida para lidar com ele. Aí você vai para o seu trabalho, mas seu chefe é um chato, você não está com muita dificuldade com ele, mas você também não pode xingar nem bater nele. Só que em casa, entre os nossos, né, que a gente convive todo dia, que a gente levanta junto, dorme junto, né? A gente tem uma coisa que é chamada intimidade. E aí você já não fala tão bem, tão gentilmente, você já pode xingar, né? Você pode dar patada se você tiver mal-humorado, pode tratar o sujeito não tão bem quanto você trata as pessoas na rua. E é justamente ali que você vai ajustar os parafusos. E aí é quando ela fala, você está com aqueles que merecem estar no lugar... Volta um pouquinho, Gustavo, para o anterior. Lugar certo ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Então, assim, quando eu chego na minha casa, que eu vejo o quarto dos meus... que os meus enteados deixaram, aí eu abro a porta, olho lá para dentro, aí eu tenho vontade de matar todo mundo. Eu falei assim, vou matar todo mundo. Mas eu não posso. Eu não posso. Aí você tem que respirar e falar, gente, vai ter um jeito, a gente vai conversando, vai ajustando, né? Vai. Aí, quando você chega na cozinha e vê a pia cheia de louça, aí você quer arrancar os cabelos, aquela bagunça, Jesus do céu, mas como é que vai ser? Mas você tem que respirar, ou você lava a louça, ou você, estou muito cansada, deixa para amanhã. Mas tudo há de se resolver na santa paz. Ninguém precisa matar ninguém, xingar ninguém, porque as coisas estão fora do lugar. E aí você vai se acostumando com as pessoas corretas. Porque se você está incomodado com aquilo que está acontecendo, se você está incomodado com a pia que está com louça, é porque ela te diz alguma coisa, ela te diz do teu excesso de arrumação. Às vezes é só no cansaço também, né?
Por que o outro não lavou a louça? Né? A gente não parte desse pressuposto assim, poxa, mas por que não lavou a louça? A gente parte do pressuposto de que não lavou a louça, a pia está suja, está tudo desorganizado. Mas o que aconteceu ali durante o dia para que isso não tivesse sido efetivado? Né? Às vezes não é só preguiça, né? Assim, cada situação é uma situação. Então, assim, quando isso começa muito a te afetar, né? Ah, porque o sujeito foi ao mercado. Eu falei para ele que era para comprar laranja. Mas o fulano voltou do mercado e não comprou laranja, ele trouxe uma porção de pera. Eu não quero comer pera, eu quero comer laranja. Mas o sujeito trouxe pera, trouxe pera, quer dizer, por que ele trouxe pera? Será que tinha laranja no mercado? O que aconteceu, fulano? Será que a laranja estava muito cara? Mas, na verdade, a gente não faz essa reflexão. A gente culpa, né, fulano, porque você trouxe a pera se eu queria comer laranja. Então, é um pouco disso que ela está falando. Pois é, exatamente isso. Né? Essa reflexão, ela é importante. Né? Assim, para um pouco, não acusa e pensa no porquê que aquilo se... E aí, mais na frente, ela fala disso também. Pode passar, Gustavo. Aí ela fala dos adversários, né? Que ela disse antes, há muita coisa a fazer. Nesse muita coisa a fazer, a gente também tem os adversários. Os caras surgem aí no caminho. Vão surgir a cada passo, colocando aflição nos seus sentimentos. Não adianta você pensar que não vão, porque eles vão aparecer. E aí ela diz, com eles, vigie e tenha paciência. Só seremos atingidos naquilo que precisamos fortalecer. Aquilo que não te incomoda, não te diz mais respeito. Você já superou. Se você chega, está tudo desarrumado, mas você consegue ficar bem com o que está desarrumado? Você vai limpar quando você puder, você vai fazer quando você puder. Você não vai acusar ninguém, você não vai bater boca, e você vai ficar de paz. A hora que te der, você vai lá arrumar, você vai botar no lugar. Não é? Vigia e tenha paciência. Descubra uma forma de lidar com aquilo. Acenados vistos, aqui acenado no sentido de ser visto pelo Senhor, e por ele conduzidos avançaremos. Mesmo que os adversários testem a sua paciência, acredita que o Senhor está contigo. Então, se a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está comigo, e eu tenho o pressuposto de que eu vou evoluir, e eu acredito que vou evoluir, e acredito que alguém me conduz, faz o teu caminho. O caminho do outro é o caminho do outro. É o teu que importa agora. Né? E no primeiro instante, é o teu que importa. Você não vai poder colaborar com a trajetória do outro se você ainda não consegue arrumar a sua. Vamos lá. Aí ela fala, quanto aos caminhos da terra? Porque os individuais você já viu. Né? A paciência, vigia, acredita que o Senhor te conduz, tenha mansuetude, não seja presunçoso. Então, ela já falou para você, né? Não tenha medo, não, receios, né? Então, você já sabe disso, sabe? Então, tá bom. Mas ela falou para você, mas e a Terra? Se parte do pressuposto de que a Terra também precisa melhorar junto com você, que a questão planetária precisa melhorar, que a transição só vem quando a gente conseguir mudar todos juntos. E os seus irmãos da retaguarda? O que tu vai fazer com eles? E aí o primeiro conselho é incendiar de entusiasmo e esperança a terra e as criaturas. Aquelas criaturas adversárias com que você também tem dificuldade, as criaturas que estão desanimadas lá, tristezinhas, aquele seu vizinho que é difícil. Você precisa incentivar ele a ter entusiasmo e esperança.
porque as criaturas precisam andar junto com você. Depois ela diz: aprofundar os estudos da codificação de modo a trazer o entendimento das massas. Eu acho isso muito importante. Eu tenho uma dificuldade com o espiritismo, com o kardecismo, porque eu acho que o kardecismo tem ainda uma questão elitista, né? Ele não chega às camadas muito pobres, chega nas camadas mais pobres nesse sentido de fazer a caridade, de levar a caridade. Mas quando a gente pega a questão do estudo da codificação, lógico, a gente não vai obrigar ninguém a estudar, né? Vai estudar quem está afim. E vai estudar o que a pessoa quiser, o que a pessoa tiver paixão por estudar, porque é daí que começa, né? Eu me interesso por determinado tema e vou começar a pesquisar sobre aquilo. E dali eu vou ampliando. Agora, essa linguagem também não é fazer proselitismo, chegar ali na praça e ficar pregando para conseguir aliados. Mas de que maneira será? E aí não tem resposta, né? De que maneira a gente vai fazer os estudos da codificação chegar ao entendimento das massas? Eu acho que isso aqui não é uma questão para a gente. Aí ela fala no item 3: tenha respeito a todos, mas não tema ninguém. Né? O respeito por aquele que pensa que é adverso a você, que pensa diferente de você, que te confronta com o que ele traz, né? O respeito vai ter que existir sempre. Agora, o medo você não precisa ter. É lógico que a gente tem medo quando vem uma resposta violenta. A gente tem medo quando vem uma resposta violenta. Né? Mas aí eu acho que ela traz muito essa coisa. Se você acredita, a gente volta para o ponto anterior, na inteligência suprema, naquele Senhor que te guia, que te protege, que te assiste, não tema. Nosso guia, ela fala, nosso guia seguro é Jesus. Ele trouxe a forma dele viver, a forma simples com que ele vivia, né? Sem acessórios, sem excessos, e deixou e mostrou. Tá aqui a minha forma de viver, né? Ele é o guia que a gente deve acompanhar, Pega lá os ensinamentos dele, lá no conhecimento que você adquiriu e começa a tentar praticar esses ensinamentos. Dificuldade de guia, ele é o guia. A qualquer ataque, isso tem a ver com isso aqui, ó. A qualquer ataque, silencie. Né? Quando ela fala, não tema ninguém. Você não vai temer, mas você também não vai ficar batendo boca com o sujeito, porque você não sabe o que aquele bate-boca, aquele confronto ali, com as pessoas num estado totalmente desumano, né? Naquele estado de raiva, de um monte de coisa que está ali, pode acarretar. Então, se você vigiou, né? Teve paciência, sim. Então, tenha respeito. E aí, silencia. Assim, a gente vai falando das ideias, das sugestões dela, mas todos nós, né? Eu tô falando assim, quando eu li isso, por que eu quis trazer isso? Porque assim, isso foi um impacto, assim, sabe? Quando li, eu tive um impacto muito grande, assim, dessas orientações dela. Porque para a gente botar isso daí na coisa do dia, aí tu fica pensando, às vezes eu estou no trabalho, assim, surge uma determinada situação, e aí eu lembro disso aqui, eu falei, cara, mas o que ela disse, né? Qual foi o recado que ela deixou? Qual foi o recado que Jesus deixou, que é o guia? Foi esse aí? Que eu tô com raiva, aí tô vendo a coisa de outro lugar. Mas eu devo agir dessa forma, quer dizer. Então essa ida e vinda o tempo inteiro, né? Para você tentar se ajustar, para tentar fazer um homem novo. Persevere, né? Aí a perseverança, mesmo quando os resultados não forem o que você espera, porque os resultados que você espera estão diretamente associados à expectativa que você criou. Então as pessoas falam assim, aí isso aqui está muito no campo também da psicologia, né? Aí fala assim, poxa, mas eu me decepcionei tanto com fulano,
Você só se decepcionou com fulano porque você criou uma expectativa dele. A partir do que você ia lendo do comportamento dele, você criou uma expectativa e você acha que ele tem que atender a sua expectativa. Aí, quando o sujeito não atende a sua expectativa, você está decepcionado. O casamento, Clara, ele é só uma forma de associação, né? Mas a gente tem vários casamentos. A gente tem o casamento com seu amigo, a gente tem o casamento com seu vizinho, a gente tem o casamento com teu colega de trabalho, né? Às vezes tem comportamentos dos colegas de trabalho que você assim, poxa, mas eu tô tão decepcionada com aquela pessoa. Mas por que você está decepcionada com ela? Porque você esperava que ela tivesse uma atitude numa determinada situação que ela não conseguiu ter ou não te prometeu que ia ter, mas você que criou, achou que ela ia ter, né? Mas mesmo assim ela diz, persevere. Se você tem certeza do seu caminho, se você sabe onde quer chegar, se você tem foco, então siga, meu irmão. Vai lá em busca daquilo que tu tá acreditando. Examine as dores do próximo. E isso aqui fala um pouco do que a Lina acabou de dizer, ó, antes de sair. Ouça-o, ouça. Ajude-o a refletir e a libertarem a si mesmos. E eu acho muito interessante nesse texto, porque ela faz uma reflexão ainda em cima disso, né? E a gente tem muito essa coisa da caridade. Ah, nosso irmão está precisando, Marília está precisando. Vou juntar aqui um monte de roupa, um monte de comida, vou levar tudo para casa da Marília, porque ela está precisando. Mas será que antes dela precisar de roupa, de comida, ela não precisa ser ouvida? Será que lá levou um cafezinho, tomou um cafezinho com ela e ouvir da dor que ela está querendo falar não é muito mais importante do que levar um monte de comida? Por que o trabalho do Eli é o que é, gente? Porque o Eli não pega comida, né? Desde quando eu entregava as quentinhas com ele, até hoje no café, o Eli não pega comida e toma comida. Ele não faz isso. Ele senta com aquelas pessoas, ele sabe quem é o fulano, quem é o Beltrano, a história do fulano de tal, porque o fulano de tal tinha isso assim, assim, veio parar na rua por causa disso assim, assim. Aí as pessoas vão lá e se aconselham com ele, pergunta, Peruquinha, o que, é que você acha disso? Aí ele responde lá, dá a opinião dele. Então, ele é muito mais um amigo, um cara consultor, um cara que ouve, do que o cara que leva o café. O café é o plus do negócio, né? O café é o a mais. Mas um morador de rua tem com quem conversar? Ou ele vai conversar com os que são iguais, porque ninguém para dar conversa com um morador de rua. Por mais íntegro que ele esteja, as pessoas não param muito para... Ficam com receio, e eu não estou julgando, não. Né? Mas essa coisa do ouvir, de fazer o cara refletir e dele se libertar, é muito importante. Porque você não vai ficar levando bolsa de comida para ele o resto da vida dele. Isso está muito no campo da psicologia, né? Ah, daquele terapeuta que o sujeito vai, tem colegas que dizem assim, poxa, mas eu tenho um paciente que ele não se move. O sujeito faz terapia há 4 anos e o sujeito está no mesmo lugar. Porque, assim, a função da terapia é vai, fala, reflete, escuta e traz o trabalho de casa e faz a mudança. E tenta fazer, pelo menos. Se você vai ao terapeuta toda semana, fala de todas as suas angústias, ouve os posicionamentos dele, e você não toma isso para impulsionar uma mudança, aquilo está em vão. Um dia talvez desperte, mas aí assim, a coisa fica muito mais lenta do que você tentar fazer o exercício de mudar. Mas a gente não sabe o que a gente fez na passada, né? Assim, pode ser que a gente esteja evoluindo. Assim. É por isso que a gente, ela fala como individualmente, a gente fazer a olhada interior, né? Faz aí tua reflexão interior e vê. Mas não esquece que, além de você prosperar, aqueles irmãos da retaguarda também precisam caminhar contigo. Mesmo que você esteja 10 passos na frente, né? Ah, você tem suas netas, mesmo que você esteja 20 passos na frente, você não vai deixar lá atrás.
Você vai querer voltar e falar, vamos, fulano, vamos, que a gente precisa caminhar. Isso faz parte do movimento de transição da Terra. Aí no 8º também tem uma passagem que fala muito disso e que eu também não me sentia segura para não me sentir segura para resumir. E eu acho isso essa parte, eu acho de uma importância, assim, eu queria que cada um guardasse. Isso fala, quando eu li, eu achei que isso falava muito do nosso convívio da casa. E aí diz assim: reunamo-nos todos com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades e incompreensões, em encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que não se permitam enganar. A palavra de cada irmão é moeda de valor, quer dizer, todo mundo tem direito de falar, seja o que for, que nos merece consideração, a seu turno necessitada de debate e discussão salutar. Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal. Não conseguiremos caminhar com os caras ficando lá atrás. Os encontros fraternos são importantes. Aí eu digo assim, não vou lá porque estou chateada com o Luiz. Eu me chateei com o Luiz, não quero nem olhar a cara do Luiz. Então, vou ficar na minha casa, lendo meu livro, não vou lá olhar a Jupiara, porque eu também não ando bem com as piaras. E nisso a gente vai perdendo essa capacidade de união enquanto grupo fraterno, né? Porque o grupo fraterno, ele tem uma função. Nós não estamos juntos por acaso. Estamos com aqueles que vão impulsionar o nosso progresso espiritual. Que eu já estou passando. Fortaleça o intercâmbio espiritual e não dê margem a novos débitos no campo moral. Então, esse é segura na mão de Deus e vai. Né? Fortalece aí, se segura, tenta não pisar na bola de novo e vamos em frente. Seja ético. Essa discussão ética dá muita... É muito ampla, né? Dá muito pano para manga. Então, assim, tenta ser o mais justo que você conseguir. Que no teu referencial de justiça, o mais verdadeiro que você conseguir. Eu acho que é por aí. Não se melindre, que é exatamente isso. Assim. Estou tão melindrada com o que a Jupiara me disse. Estou melindrada. Eu me melindro, né? Eu sou uma pessoa que falo, que melindro, eu falo para o João. Eu tenho orgulho de você. Porque o João é assim, o sujeito faz alguma coisa com ele e vem aqui e pede um violão emprestado, ele empresta. Porque ele fala assim, mas ele precisa tocar, o violão dele tá ruim. Mas se depender de mim, eu falo para ele assim, mas se depender de mim, sabe, ele vai tocar com um pedaço de madeira da árvore, porque eu não vou emprestar para ele o violão. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque eu tô com rancor. Mas isso é uma coisa do espírito, né? Quer dizer, o espírito dele já se libertou disso. Assim, eu não tenho rancor dos alunos, sabe? Assim, quando tem dificuldade, vamos lá, vou tentar mediar isso, vamos não sei o quê. Tento ali, mas não adianta eu levar rancor de uma pessoa que tem 13, 15, 16 anos. E que você vai precisar voltar amanhã e encontrar ele de novo ali. Então, vamos equacionar. Né? Mas aí eu vejo o quanto eu me melindro, né? O quanto eu tenho que trabalhar isso. Quer dizer, é isso que preciso trabalhar. Preciso trabalhar essa coisa do rancor, isso não tá bom. Né? É a avaliação que... Examine os fatos sob o ponto de vista espiritual, que é aquela coisa que eu falei. Por acaso está desarmado? O sujeito comprou laranja pera em vez de laranja? Por que comprou? Né? Quer dizer, tenta entender o que aconteceu antes de fazer um julgamento e dizer, você
Trouxe laranja em vez de... Trouxe pera em vez de laranja. Faz um suco toda vez que ele trouxer a laranja. O que aconteceu ali, né? Ou no trabalho, alguém, ou um filho que não fez. Mas por que você não fez? Pô, não fez porque tem uma explicação? Me fala aí, pode ser preguiça, pode ser não sei o quê. Mas por que você não foi? Eu quero entender por que você não fez. Eu acho que é um pouco dessa coisa do ponto de vista espiritual. Não desanime, a gente já sabe que é o persevera. Anule a inveja. Aí ela diz: todos nós construímos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus que já se instala na Terra. Já se instala na Terra em 1974. Né? E todos nós somos uma pecinha da construção desse reino. Todo mundo tem importância. Então, não tem um que é... tem inveja dele porque ele fala bem. Tem inveja dele porque ele pensa rápido. Tem inveja dele porque ele tem muito conhecimento. Não, todo mundo tem importância. Está todo mundo nessa engrenagem aqui. Eu sempre falo para os meninos, pensa qual é a sua habilidade. Todo mundo tem uma coisa que faz bem. Então, por exemplo, vou invejar a Jussara e o João porque eles cozinham super bem. Né? Sim, gente, esse pessoal que cozinha bem é o pessoal, né? Assim, eles tomam o meu coração de energia. Pode virar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida e não duvide. Se você persiste, você acredita, né? E às vezes eu acho que tem muito aquela coisa assim, a gente vai, aqui mesmo em casa, a gente vai tomar alguma decisão. Gente, mas isso assim, assim, mas isso assim, assim, mas isso assim, assim. Gente, ou você acredita que você tem proteção e que a coisa vai dar certo? Ou você não faz. Porque se você acha que a espiritualidade está te cobrindo, se você acha que o Senhor é teu pastor, se você acha que Jesus é teu guia e você está fazendo certo, tá? Tem chance disso dar certo? Tem. E por que você não vai fazer? Você está com receio? Mas está com receio por quê? Não será fácil, né? E ela já falou, não será fácil e tem muito o que fazer. Nada é fácil. O fácil de hoje, ontem foi difícil. E será complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sobre o acúmulo dos juros que se somam que não foi resgatado. Isso a gente vê na prática. Você tem uma dívida que você não conseguiu pagar, essa dívida foi virando uma bola de neve, um dia seu gerente liga para você e fala assim, seu Luiz, vamos decompor a sua dívida? Eles usam essa palavra bonita, né? Vamos decompor a sua dívida? E decompor a sua dívida significa dizer, vamos ver como o senhor pode pagar, em quantas vezes o senhor vai pagar e como o senhor vai pagar? Agora eles não. E assim, quanto mais você acumula, ou que você finge que não vê, ou que você adia, pior a dívida vai ficando. Porque os juros vão sendo computados em cima daquela dívida. Então a gente já aprendeu isso aqui na finança, né, gente? Financeiramente, a gente já sabe que isso aqui existe. É só levar isso para o espiritual. Aos juros que se somam que não foi resgatado. Bom, acho que acabou. Aqui ela termina, ela diz, e unidos uns aos outros, e uns aos outros já entre encarnados e desencarnados, que estamos falando da Terra, né? Sigamos. Jesus espera. Avancemos. É isso. Esse é o conselho de Joana para a gente pensar. Eu fiquei muito tomada. Um outro texto muito interessante é que ela fala dos adversários, também é bem bacana. E são conselhos assim que quando a gente vai lendo, li várias vezes esse texto, várias vezes. Quando você vai lendo, você vai descobrindo uma coisa nova, um conselho novo, um detalhe que passou despercebido quando você leu das outras vezes. E são conselhos importantíssimos. Eu não consegui estudar a obra de Joana até hoje, eu tenho um desejo muito grande de conseguir estudar a série psicológica, eu não consegui. Mas eu espero, antes de desencarnar, tentar fazer um estudo. Eu acho que o estudo dela é igual ao de Leon Denis, né? Eu acho que o estudo dela é para a vida, tá bom?